na área em que, digamos, desenvolve a sua atividade científica. A empresa que fundou, a Cisco, que é uma empresa de referência em termos internacionais, mas não o conhecia enquanto professor e não o conhecia pessoalmente. E aqui a primeira nota que eu queria dar é o cuidado extremo que eu, na altura, tive a oportunidade de testemunhar na forma como ele lidava com os seus estudantes. E um professor, um académico, de facto, do meu ponto de vista, a primeira preocupação são os seus estudantes. E o professor Pavão Martins, desde há 14 anos, que para mim é um exemplo daquilo que deve ser o cuidado com que nós devemos tratar os nossos estudantes, com que os devemos formar, ensinar e dar o exemplo através daquilo que fazemos. Portanto, esta é a primeira nota que eu queria aqui partilhar com todos. Depois, a segunda nota, e provavelmente aqui os colegas que irão falar a seguir a mim irão detalhar muito mais aquilo que foi o percurso e a carreira brilhante e notável do professor Pavão Martins. Portanto, eu não irei abordar aqui esses assuntos, irei deixar para os colegas que falarão a seguir a mim, mas queria aqui deixar também uma nota que eu penso que é relevante do papel do professor Pavão Martins na transferência de tecnologia, numa altura em que há 30 anos, ou talvez mais, isso não era uma das prioridades estratégicas daquilo que deveria ser a missão de um professor do técnico, e este pioneirismo, que todos nós, penso eu, reconhecem naquilo que foi o trabalho do professor Pavão Martins, foi importante e foi transformador naquilo que o técnico é hoje e no caminho que deverá seguir. E depois, finalmente, a última nota que vários colegas me têm contado, provavelmente o professor Pavão Martins é o professor do técnico que mais facilmente é identificada a sua presença física no campus do técnico através do cheiro do seu cachimbo. E, portanto, essa característica única também não poderia deixar de a relevar neste dia de hoje, e vou já calar, passar a palavra aos outros colegas e pedir aqui um aplauso para o professor Pavão Martins neste dia de hoje. Obrigado, para mim é um prazer fazer aqui de moderador desta sessão. O elogio irá ser feito pelo Algemar, que já a seguir. Mas eu, antes disso, eu gostava de dar uma nota. Eu, como alguns já sabem, sou aqui do primeiro curso de Engenharia Informática do técnico. Aliás, tenho aqui vários colegas que quiseram estar hoje aqui presentes nesta homenagem ao Pavão Martins. Eu penso que para todos nós, gerações de engenheiros informáticos formados aqui no técnico, o Pavão Martins é uma referência. E uma forte referência, tal como os outros fundadores do departamento, são pessoas que nos vão marcar sempre. Eu tive a felicidade de voltar aqui ao técnico numa altura em que esta geração dos fundadores do nosso curso e do nosso departamento estão todos a passar esta nova fase positiva da sua carreira, e, portanto, tenho este privilégio de acompanhar este momento, que é sempre um momento emocionante para todos nós. E queria-vos dizer que o Alexandre Francisco também é agora responsável para a área académica, e eu pedi para nós fazermos ali umas contas, e nas contas do Alexandre e nas minhas extrapolações, o número de pessoas que aprenderam a programar com o Pavão Martins deve andar à volta de 10 mil. Portanto, deve haver à volta de 10 mil engenheiros informáticos que aprenderam a programar pelo Pavão Martins. Eu acho que mais impacto do que isto é impossível, e isto é um número que nem o Cristiano Ronaldo conseguiria bater. E, portanto, isto significa que há gerações e gerações de pessoas que aprenderam a gostar desta profissão de engenheiro informático com o Pavão Martins, que é um professor excelente, já era na minha altura. Eu lembro-me que tive, na altura, os programas em Lisp eram feitos aqui nas caves do pavilhão central, nos Vasco. Eu tinha a felicidade de ter um Mac em casa e, portanto, consegui ter uma nota melhor no programa, no projeto de inteligência artificial. Eu fiz um pouco de batota, porque não tinha que vir para as caves do técnico fazer a programação. Mas queria-vos dizer que antes de vir aqui, antes de ter dado a aula, antes de vir aqui, tive numa iniciativa de Responsible AI, com uma nova geração
de empresas de escala global que estão neste momento a definir um programa muito ambicioso para posicionar Portugal na onda daquilo que é a inteligência artificial. Ora, quando ninguém falava nisto, o Pavão Martins já tinha criado a especialização em IA, já tinha criado a Lake, em conjunto com os outros fundadores que hoje aqui irão falar, e já tinha criado uma empresa que fazia IA de altíssimo nível e que tinha clientes globais. E, portanto, mais uma vez, há aqui um rasgo de pioneirismo que é muito importante naquilo que é o legado que ele nos deixa e naquilo que é o exemplo que ele nos deixa enquanto professores, e uma nova geração que tem que tentar estar à altura de pessoas como o Pavão Martins. E, portanto, muito obrigado em nome do Departamento, João, e vou passar já ao Alves Marques para fazer o elogio da lição. Obrigado. Não é Teams, mas também ligar o microfone também faz parte da rotina. Estava eu a dizer que é um enorme prazer para mim estar aqui hoje, não só por ser este momento solene, enfim, da carreira do João e poder-lhe, de viva voz, dizer algumas coisas que normalmente nós, nestes casulos em que vivemos, não é, totalmente compartimentados, raramente temos a oportunidade de o fazer. Portanto, agradecer aos organizadores de me terem convidado para fazer esta pequena intervenção. Também, de alguma maneira, acho que fui convidado por este prazer de ser o decano do departamento, uma coisa que é a terra na cabeça das pessoas e que nós não estamos preparados. Eu que me achava tão jovem há pouco tempo, mas pronto, é a vida, não é? Estamos neste caminho, que o João o Nuno, perdão, já salientou. E, portanto, como o tempo urge, eu vou apenas concentrar-me aqui nesta visão que tem que ser em voo muito rente à terra sobre a evolução do percurso do João, centrar-me apenas em 4 tópicos, não é? O percurso académico e o percurso universitário, o pedagogo, o empreendedor e o reformador. Começando pelo percurso académico, enfim, o João foi aluno desta escola, entrou em 1970 para o curso de Engenharia Mecânica, foi um excelente aluno, teve média 17. Acho que nesse curso também conheceu alguém que depois no seu percurso é quase uma alma gêmea, não é? Que é o Ernesto Morgado, que, enfim, fruto dos tempos que estamos hoje a viver, acho que hoje foi detectado Covid, não é? E, portanto, não está aqui connosco, o que certamente lhe é um grande pesar, mas também acho que muito do que nós vamos hoje dizer sobre o João, e o João certamente confirmará isso, também tem o papel do Ernesto Morgado desde dessa época em que se conheceram como estudantes. Depois de estudantes, tiveram também a felicidade, enfim, de serem convidados por uma das figuras tutelares, eu acho, aqui do técnico, é sempre bom relembrar, o professor António Portela, não é? Que os convidou para assistentes, e começaram, de certo modo, como assistentes do professor António Portela, em coisas tão afastadas da inteligência artificial como desenho de máquinas e coisas desse tipo, penso eu, mas tinha, de certo modo, esta vocação de olhar já nessa altura para os sistemas periciais e para aquilo que seria a inteligência artificial, e também teve, de certo modo, a felicidade de fazer vários, eu julgo que, estágios numa instituição que, para a informática, nós não dizemos o suficientemente como ela foi importante, que foi o LNEC, onde se cruzou com o Hélder, que está aqui, com o Hélder Coelho, com o Fernando Pereira, com o Luís Menezes Pereira. Também nos devemos ter cruzado nos corredores, mas não nos conhecíamos nessa altura. Mas eu ainda me lembro que o LNEC realmente era uma coisa, quando saía daqui do técnico e dos pavilhões, nessa altura, a cair de podres, hoje, coisa que já não sucede, ou, como era o meu caso, já na Universidade Nova de Lisboa, das celas do convento de Moscavide, onde as primeiras aulas eram dadas, de certo modo, junto com os padres. Chegar ao LNEC era quase respirar a Europa ou os Estados Unidos, não é? Ainda me lembro do cheiro. E de alguma forma, no LNEC havia uma coisa fantástica, era um PDP-10 que não trabalhava a cartões, como um que nós conhecíamos bem aqui, que funcionava funcionava no primeiro piso deste edifício, e em que, para conseguir fazer um pequeno programa, não é, tinha que se entregar os cartões na véspera para ir buscar no dia seguinte, e isso tudo fazia uma produtividade imensa do ponto de vista do ensino. O João também fez, portanto, parte dessa geração que passou pelo LNEC, sempre se interessou pela inteligência artificial, concorreu a uma bolsa Fulbright para os Estados Unidos e também, enfim, nesta coisa de Deus jogar aos dados, não é? O Ernesto Morgado concorreu no mesmo ano e foram parar os dois à mesma universidade e tiveram o mesmo orientador. Acho que, enfim, se não estava no desígnio dos deuses juntá-los, aí fica uma prova de que a estatística funciona e, portanto, eles foram para a mesma universidade, fizeram uma inversão de carreira, passando, de certo modo, para Computer Science e fizeram mestrado e doutoramento em Computer Science, e quando o João voltou foi
das figuras tutelares, enfim, da criação da inteligência artificial no país. Eu julgo que vai ouvir mais sobre isso a seguir, e teve um papel muito importante na criação dessa área, que era uma área, obviamente, na altura, ainda muito exploratória. Apesar de, enfim, de haver já várias pessoas também a trabalhar na área. Desse percurso, há um percurso imenso de publicações na sua área, mas julgo que é importante muito destacar 7 doutorandos, não é? Portanto, o João reproduziu-se do ponto de vista científico e há 7 doutores que foram feitos nesse percurso da sua atividade académica e que foi muito importante na área da inteligência artificial. Como pedagogo, já foi aqui dito, o João esteve sempre ligado às cadeiras do primeiro ano, portanto, um professor catedrático fez um percurso em que sistematicamente, não é, esteve nas cadeiras que tinham maior número de alunos, uma cadeira que sempre com uma dificuldade grande e, sobretudo, grande pelo número, pela massa e pela capacidade que hoje em dia temos de gerir essas cadeiras de grande dimensão. E acho que foi sempre um exemplo de pedagogia, uma pedagogia diferente, uma pedagogia própria, com tempo, conseguiu, de alguma maneira, como já foi aqui dito, em muitas gerações, penso que nos 35 anos, o número que deve estar errado, deve ter muito mais gente, nos 35 anos da lei, conseguiu que muita gente, de alguma forma, interiorizasse essa cadeira como uma cadeira de base, a cadeira que depois o projetava para o curso. Também como pedagogo, acho que teve um papel muito relevante nas publicações pedagógicas, acompanhou sempre o seu percurso com livros associados à sua área, com várias edições, e que também acho que marcaram quase toda a gente que passou pela LAIC, os livros do João Pavão Martins. E para mim teve um pequeno, que é sempre nesta altura de contar, quase anedótico, não é? Uma vez eu estava numa coisa que não tinha nada a ver no Brasil, e de repente numa equipa estava uma pessoa que dizia: bom, esta equipa não é nada má no Brasil, em São Paulo, mas para vocês deviam ir 3 meses ter a cadeira do Pavão Martins para perceber o que é programar. E, portanto, alguém no Brasil não falou do técnico, não falou do DEI, não falou que o Pavão Martins era a pessoa que lá devia vos ensinar a programar, porque era quem fazia isso de forma, da melhor forma. Portanto, como pedagogo, acho que foi insubstituível e teve um papel enormíssimo do ponto de vista, julgo, da formatação da lei. Como empreendedor, já foi aqui destacado, não é? Eu julgo que nos dias gelados de Búfalo, algo por aí, não é? Nasceu essa ideia de que seria interessante começarem a fazer uma empresa quando voltassem. Acho que houve várias etapas e também com sempre estas coisas que nos acompanham, por vezes factos diversos. Eu julgo que neste caso foi o Nivac, que tinha uma máquina LISP, e que tinha uma máquina LISP com que o João e o Ernesto contactaram, de certo modo, quando fizeram estudos, um estágio, e a partir daí nasceu a ideia de montar aqui o LISP e vamos, à volta disto, construir qualquer coisa que vai ser uma empresa de produto. E não é demais realçar, não é, que, na realidade, quando ele se abalançou a isto, estas empresas de produto a partir de Portugal eram coisas extremamente raras. Hoje achamos que isto é natural e estamos neste ambiente, e ainda bem, não é? Mas há 30 anos, há 40 anos, pensar que a partir de Portugal se fazia uma empresa de produto na área da inteligência artificial e num setor muito fino do planeamento era qualquer coisa que certamente muito poucos acreditariam que sucedeu. A empresa teve um percurso relativamente brilhante e tem, de certo modo, quer pelos seus prémios, quer pelos seus clientes, é uma das empresas de destaque. Por último, gostava de salientar o aspecto que disse de reformador. O João, pela sua personalidade, não é? Alguém que encabeça revoluções, ou que vai descer a Alameda, não é? Mas teve um papel muito importante em algumas das reformas, que, pelo menos para mim pessoalmente e do ponto de vista académico, a mim mais me aprazem, que foi, há 35 anos, foi fundamental para a criação da LAIC, quando se começou a discutir como é que se fazia a LAIC com os diversos departamentos. Acho que desde o João, desde a primeira hora, esteve nesse grupo e foi muito importante porque, provavelmente, sem o João, a área de inteligência artificial não teria tido o papel e a estruturação que teve no curso há 35 anos. Havia, de certo modo, pessoas no Departamento de Eletrotecnia já a trabalhar em algumas destas áreas, mas não havia massa crítica e, de certo modo, foi o João que puxou por esta área e que apoiou a LAIC. Passado 10 anos depois disto, foi crucial para a criação do Departamento de Engenharia Informática.
Como muitas vezes sucede nestas coisas, e perdoa-me até que vi tantos colegas de eletricidade que pensei que se deveria fazer esta minha digressão por este tópico, mas pronto, como sucede muito nestas áreas, não é? Em que se criam coisas novas e essas coisas de alguma maneira têm uma dinâmica grande, a criação da lei, a criação do MEI, que fez com que houvesse um número muito maior de alunos, de certo modo, no técnico, e quem suportava em grande parte isso era uma secção do Departamento de Eletricidade, entre mais 7 ou 8, já não me lembro bem da altura, onde obviamente todos aqueles problemas comezinhos de recrutamento, quadros, etc., tinham problemas intrínsecos e que o tornavam difícil. E, como em todas estas situações, quando as pessoas não conseguem resolver da forma normal na sua organização, tentam encontrar uma outra forma de estruturar melhor ou de conseguir ultrapassar essas dificuldades. E, de certo modo, foi isso um bocadinho que foi feito. Houve uma discussão bastante grande o que é que poderia ser um departamento. Não era feito no técnico há décadas, um novo departamento. Era algo que poderia ter várias dificuldades de percurso, mas, do ponto de vista estrutural, organizativo, pensou-se em vários modelos e, mais ou menos, tiveram aceitação. Mas, como todos sabemos, de certo modo, em instituições tão avessas à reforma como são as universidades, é preciso dizê-lo, né? Em situações tão avessas como essa, depois desta grande discussão, acabou numa decisão típica de conselho científico, em que a única coisa que havia para fazer era contar espingardas. Na altura foi dito, esse bestial está em um projeto muito giro, tem 5 secções, não tem catedráticos, não tem doutorados, em número suficiente. Pois, enfim, das condições anteriores que eu disse, era difícil que os tivessem, né? E, portanto, isto, se calhar, é uma ideia para pensarmos melhor daqui a 10 anos, porque, se calhar, é preciso criar massa crítica. E a vinda do João, como professor catedrático, que não era de eletricidade, e associar-se desde o princípio à criação do departamento, eu acho que foi fundamental, porque tirou o assunto de uma discussão interna departamental e houve, como é evidente, alguém que arrisca, na posição de professor catedrático, mudar, de certo modo, um sítio em que está confortável e que seria natural a sua vida não decorrer sem grandes problemas, para arriscar numa coisa nova que podia correr bem ou correr muito mal, foi fundamental. E eu acho que queria-lhe agradecer, porque foi um contributo que, do ponto de vista meu, enfim, pessoal, sinto sempre como tendo sido indispensável para a criação do departamento. Bom, e portanto chegámos aqui, não é? Hoje em dia, passado estes anos, temos 2.100 alunos, penso eu, no técnico, somos 20% da formação do técnico nestas áreas. Só para acabar, e dado que fiz esta digressão pela criação histórica do departamento, acho que algumas das coisas que eu disse aqui para alguns não estão tão longe há 35 anos como agora, não é? Se calhar há muitas coisas que continuam ainda, de certo modo, a ter esta premência, mas eu acho, quer dizer, que novamente, como, se quisermos, Universidade de Lisboa, o fazermos hoje em dia ao número de profissionais que fazemos a informática, toda a gente compreende que é extremamente escasso para o país. O João, há 4 anos, teve uma proposta de se reformar um ensino mais à volta do que seria um ensino de possibilidade de reciclagem de outras licenciaturas. Na altura não tinha meios nem apoios para se fazer isso, nem havia corpo docente. Com o PRR agora há discussões à volta do tema, certo? Mas acho que, politicamente, nós não deveríamos deixar fugir essa oportunidade. As dificuldades que existem, mas como há não sei quantos anos atrás, também quando não se conseguiu fazer da maneira, fez-se de outra. E, portanto, se calhar, às vezes, pensar fora da caixa e pensar fora das barreiras é uma maneira de o poder fazer. Termino, portanto, como comecei, agradecendo ao João, sabendo que foi um colega que, nos anos em que eu me lembro, há de sempre ser alguém de que tenho a melhor recordação profissional destes anos todos e, portanto, estás aqui para o futuro. Muito obrigado. A popularidade do João também se demonstra no número de pessoas que disseram eu tenho que dizer alguma coisa sobre o João e, portanto, a próxima pessoa que vai fazer uma intervenção muito breve é a Ana Paiva, como coordenadora da área científica e da inteligência artificial. Bom, é assim, isto a velhice é o que acontece. Tem que usar os óculos para ler, mas para vos ver tem que ver assim, portanto, pronto. Bom, vou ter... Ups. Oh, tia. Não, já está.
Ok. Boa tarde. Caros colegas, professor, como coordenadora atual da área de IA e tendo herdado esta tarefa do professor, que foi o coordenador desta área desde a sua origem, é mesmo uma honra enorme poder estar aqui a apresentar a homenagem e dar área ao professor Pavão Martins. Eu conheci o João, o professor, para mim é o professor, quando eu ainda dava os meus primeiros passos na área de inteligência artificial e, na realidade, o professor foi o meu professor de inteligência artificial. A cadeira dada pelo João foi um marco e uma inspiração no meu percurso e como estudante e mais tarde como investigadora do técnico. E tenho a certeza que aconteceu o mesmo com muitos de nós que tiveram a cadeira de IA com o João. Eu não estou a falar de programação, eu estou a falar de IA. Isto foi há 33 anos. Eu hoje sou coordenadora de IA por causa do João. Tenho a certeza que o que me aconteceu a mim é algo, eu tenho uma gratidão imensa, pois foi graças ao João que nós aqui no técnico demos os primeiros passos na área de inteligência artificial. Nessa altura estávamos nos anos 80, início nos anos 90, e a área de IA estava a crescer grandemente, em particular com os sistemas periciais. Eu lembro-me das Lisp Machines, que nós chegámos a ter e chegámos a programar aqui no GIA, e foi uma época de crescente entusiasmo, explorando mesmo o potencial da IA. Mas, para aqueles que sabem de IA, sabem que depois disso, houve um dos invernos da IA. E o João ficou lá. Não fez como muita gente que disse, vou-me embora. Não, acreditou. Não me posso esquecer que em 89 o professor organizou o EPIA na Gulbenkian e nesse encontro, o Encontro Português de Inteligência Artificial, para muitos de nós, aqui presentes também, sentimos pela primeira vez o que era participar num grande evento de inteligência artificial, projetado para o futuro, com convidados de renome. O João é um dos poucos portugueses, se não é o único, talvez há outros portugueses fora, não é? A terem chegado a membro sénior do AAA, que é uma distinção enorme na área, portanto, na organização de inteligência artificial. Obviamente que o João foi um visionário, conseguiu trazer a IA a Portugal, não só aqui para o técnico, mas também para a empresa. O Alves Marques já falou nisso, portanto, não vale a pena estar aqui a falar daquilo que esse SCOG foi e que todos nós conhecemos, porque tem-se marcado não só a nível nacional, mas principalmente internacional. Portanto, para mim, é muito difícil falar do João, pois há tanta coisa para dizer. Eu, obviamente, já não tenho tempo, já estou a ultrapassar o tempo completamente, mas não posso deixar de referir que o professor foi o maior defensor da qualidade, da excelência e da humanidade. Há algo no João, aquele seu caráter, que estava pautado em todas as suas interações com os alunos, que eram de uma humanidade excelente. Portanto, o João será o iniciador da IA no IST, conjuntamente com outros professores também em Portugal, mas, acima de tudo, o João é o nosso professor de IA. Obrigada, professor. E para terminar esta sessão e depois dar a palavra ao João, o Tribolé tinha pedido também para dar umas palavras. Eu penso que todos já perceberam a importância deste trio de fundadores do departamento e é um legado muito grande para todos nós que agora temos que assumir essas responsabilidades. Caro João, caros colegas, muito obrigado pela oportunidade que me dão de poder
prestar aqui um tributo ao Pavão Martins, e também vou ser muito breve. O Sr. Presidente do Técnico já abordou, e o professor Alves Marcos e o Nuno, e a Ana, muita coisa da vida de João. Eu vou completar, aprofundar algo que a Ana disse agora no fim, e muito honestamente prestar uma homenagem e testemunhar a minha admiração pela forma como o João está na vida, tanto quanto eu posso determinar, como colega dele aqui nas relações profissionais, no âmbito do técnico. Porque a forma como as pessoas atuam, a forma como as pessoas se relacionam, é muito importante, como elas navegam na vida. Os valores que, através da prática do seu dia-a-dia, demonstram ter. Em relação aos alunos, já foi amplamente abordado. Eu queria referir-me aqui em relação aos outros elementos da comunidade académica, aos seus colegas, professores, aos funcionários e, de um modo geral, em relação a toda a estrutura humana, política, sociológica que faz a nossa escola. E que, obviamente, é complexa, como em qualquer organização. E, ao longo destes anos todos, eu posso dizer que o comportamento do João é exemplar. É normal. Eu gostava de perguntar ao João o que é que tu pões no tabaco de cachimbo? Porque a forma serena, só vi o João irritado mesmo umas 2 ou 3 vezes em termos profissionais, o que demonstra que ele, apesar de tudo, é humano. Mas a forma serena, ponderada e respeitadora com que ele sempre lidou com toda a gente é algo que eu quero aqui deixar o meu testemunho e o meu agradecimento. Porque é muito fácil atropelar os outros. É muito fácil, nestas lutas todas que o Alves Marcos mencionou, naturalmente, a gente andar e ir pisando os outros para tentar atingir os nossos objetivos. E realmente, ao longo destes anos todos, foi um prazer e uma honra. A equipa original que o Alves Marcos referiu, que levou por diante este projeto inicial do departamento e o desenvolveu, com muito mais colegas que se juntaram a isto, foi muito influenciado e muito marcado pela postura que o João sempre teve no meio disto tudo. Nunca vi o João a alimentar lutinhas, quintinhas, mexeriquinhos, pá. Nunca, nunca. E, pá, isso é admirável e é algo que nós devemos procurar imitar. Em relação... O que eu posso também terminar dizendo é que é importante retirarmos disto tudo uma lição, que é quando um conjunto de homens e mulheres bons se juntam à volta de propósitos que têm valor, que têm significado, os milagres acontecem. E, efetivamente, o técnico tem criado muitas oportunidades para isso suceder em muitos campos. E neste caso foi um prazer a oportunidade que um conjunto de jovens professores há muitos anos tiveram de conseguir ter apoio nas estruturas do técnico para desenvolver esta iniciativa e hoje vermos a espantosa realidade que é a força do técnico nesta área e o contributo que tem dado para o país em muitos domínios. E esperemos que os muitos que tiveram o prazer de lidar com o João sigam o seu exemplo e façam mais iniciativas destas. E obrigado, João, por tudo. Antes do João iniciar a sua última lição, como estão a ver, ninguém quer que ele faça a última lição. Eu, em nome do departamento e do técnico, queríamos oferecer-lhe uma serigrafia aqui, João. E mais uma vez agradecido. Obrigado. E agora, se me dão licença, eu vou ocupar o meu lugar de ex-aluno e ver essa lição. Está bem, João?
Boa tarde, amigos, colegas. É com prazer que estou aqui perante tantas caras conhecidas que me acompanharam ao longo dos anos, mas também vos devo dizer que é sem júbilo que chega a este marco da minha carreira que se chama a jubilação. De qualquer maneira, ainda não se vão ver livros de mim tão cedo, porque, tal como o Zé Alves Marques mencionou, eu ainda tenho projetos, e aquele velho projeto de reciclar licenciados está na minha cabeça e hei de o levar por avante. Eu vou apresentar a IA em Portugal, basicamente sob o meu ponto de vista. Há muitos aspectos em que eu vou mais fundo porque vivi-os diretamente. Há outros que vivi-os indiretamente, mas vou mencioná-los. E, portanto, basicamente, aquilo que eu vou apresentar pode estar dividido em 4 partes. Eu vou falar um pouco sobre a IA no mundo, a evolução, porque nós também não vivemos isolados e o que se passou no mundo ou o que se está a passar no mundo tem clara influência sobre nós. E vou tentar ser muito breve aqui. Vou falar sobre a evolução em Portugal, da IA, o que é que se está a fazer ou o que é que se fez em ensino e investigação e, finalmente, falar alguma coisa sobre a avaliação, não só da IA no mundo, como a IA em Portugal. Basicamente, são estes 4 tópicos que eu vou apresentar. E, começando para a IA no mundo, eu acho que tenho que falar sobre algumas pessoas que claramente definiram o que é que ia ser a IA. Tenho aqui uma coisa errada. É uma pintura vitoriana, não é? Pronto, vamos lá passar isto e dar o nome a esta pintura vitoriana. Ada Byron. Ada Byron foi filha do poeta inglês Lord Byron. Trabalhou com Charles Babbage quando ele estava a tentar construir uma máquina que ele chamou a máquina analítica. Portanto, era um computador mecânico e que nunca chegou a ser construído porque não havia tecnologia na altura. Foi só construído em 1990 e está no Museu de Londres. Se forem a Londres vão vê-lo e vão ver a história. A Ada Byron, o que é que fez? Debruçou-se sobre o que é que era preciso fornecer a esse computador para que ele fizesse alguma coisa, fizesse cálculos. E ela, hoje em dia, é considerada a primeira programadora. Portanto, hoje em dia que há tanto aí desafio entre o homem e a mulher e que os júris têm que ser mistos e não sei o quê, portanto, fica aqui a ideia que a primeira pessoa que é considerada uma programação de computadores é uma mulher, a Ada Byron. A Ada Byron pertenceu ao ciclo da Mary Shelley, que escreveu Frankenstein. E, ao mesmo tempo que ela trabalhava nos programas, deve ter pensado, será que a gente põe máquinas a pensar ou a fazer qualquer coisa? E escreveu uma frase que foi: as máquinas só podem fazer o que nós lhes temos para fazer. Portanto, essa coisa de inteligência artificial, esqueçam lá. Na altura não havia, mas máquinas pensantes não... é coisa que não existe. Depois, meio século depois, ou quase um século depois, começaram a aparecer os primeiros computadores digitais, começaram as pessoas a fazer algum trabalho ligado a uma coisa que é a cibernética, portanto... e começaram a aparecer os primeiros computadores com aquilo que se chamam as redes neuronais. Está ali assim um neuróniozinho que basicamente tentavam simular o que é que se passa na nossa cabeça, neurónios ligados uns aos outros a disparar informação de uns para os outros. E apareceram dois trabalhos. No princípio dos anos 50, é evidente que os computadores não tinham qualquer potência para fazer isto. E temos ali na imagem também, aquela parede lá atrás é um computador. Computador do Exército, a gente vê ali soldados e marujos e não sei o quê. E vemos uma senhora lá no meio. A senhora lá no meio
a Grace Hopper. Portanto, foi outra grande senhora da programação e que deu o nome a uma maldição que nos persegue a todos que já alguma vez trabalharam com computador, que é o chamado bug. Portanto, foi Grace Hopper que inventou este nome. Ok. Nos anos 50, aparece um matemático, Alan Turing, que foi uma pessoa extraordinária, envolvida na decifração dos códigos alemães, formalizou o que era um algoritmo de computação e foi a primeira pessoa que levantou a questão: será que as máquinas podem pensar? E, simultaneamente com isto, ele inventou um teste que ficou conhecido pelo teste de Turing, que é o teste para nós decidirmos se a máquina é capaz de pensar ou não. Outra pessoa também que eu não podia deixar de falar é o John McCarthy. John McCarthy foi um cientista da computação. Ele inventou a linguagem Lisp. Todos, com certeza, que estão aqui na sala já ouviram falar na programação, e ele criou o termo inteligência artificial. Portanto, basicamente, o John McCarthy organizou uma conferência, que foi chamada Conferência de Dartmouth, em 1956, que juntou uma série de pessoas importantes na parte da computação, e eu assisti em 1981, durante a conferência, grande conferência de IA, o ISCAI, de 81, eles conseguiram reunir quase todas as pessoas que estiveram nesta conferência. Portanto, ainda estavam todos vivos, e o John McCarthy disse que o objetivo dele, que nunca tinha escrito, era juntar estas pessoas todas e em 2 meses resolver de uma vez para todas o problema da inteligência artificial. De qualquer maneira, o que é que aconteceu aqui? Foi criado o nome, a data ficou marcada como sendo a data do nascimento da inteligência artificial. Em 63 é publicado um livro chamado Computers and Thought, que é o primeiro livro sobre inteligência artificial, e que portanto, basicamente compila os principais artigos escritos nesta época, até 63, e eu aconselho a todos ler. É um livro que tem artigos fantásticos. É um livro que tem uma perspectiva feita pelo Minsky sobre a evolução e as áreas da inteligência artificial. E, embora isto tenha 60 anos, quase, é extremamente atual. Ok, deixem-me tentar ver se vos dou uma ideia geral do que é que se passou em IA. Portanto, eu vou olhar para aqui 20 em 20 anos. Primeiros trabalhos que começaram a ser feitos naquilo que nós hoje em dia chamamos IA foi a tradução automática. A tradução automática começaram no final dos anos 40, teve uma grande força nos anos 50 e qual era o grande financiador? O Departamento de Defesa. O que é que eles queriam? Decifrar as mensagens russas, porque estávamos na Guerra Fria. E portanto, houve ali muito dinheiro para fazer tradução automática. Simplesmente a tradução era feita de uma forma quase de tradução de palavra a palavra e as frases ficavam todas baralhadas. Eles não tinham percebido ainda que era preciso ter conhecimento para fazer isso. E em 65 houve uma comissão que disse: epá, a tradução automática neste momento é mais cara, é mais lenta e é menos precisa que a tradução humana. E aparecem pela primeira vez ali uns flocozinhos de neve. Isto quer dizer, é um inverno. Um dos invernos que nós tivemos. Foi o primeiro inverno que nós tivemos. Houve também trabalho feito na parte das redes neuronais. E o Minsky, que era um dos defensores, escreveu um livro que definia os limites das redes neuronais. E aí, outro inverno. Portanto, o trabalho quase que parou e recomeçou mais tarde. Houve trabalho inicial feito em visão,
visão por computador, primeiro tentativa de reconhecimento de letras, depois a tentativa de reconhecimento de figuras geométricas, e depois o início do trabalho em reconhecimento facial. Houve trabalhos interessantes, como o programa das damas do Samuel, que foi escrito em 59 e que conseguiu um nível de competência muito grande. O McCarthy e o Minsky, que estavam em universidades diferentes, em 58 mudam-se ambos para o MIT e criam juntos o AI Lab. Em 58 criaram um laboratório de inteligência artificial. No entanto, eles incompatibilizaram-se. E incompatibilizaram-se porquê? O Minsky dizia redes neuronais é que interessa, a representação não interessa nada. O McCarthy dizia não, hoje vamos basear o trabalho todo na lógica e na representação. Visões completamente opostas, zangaram-se. McCarthy o que é que fez? Foi para mais longe possível que estava do Minsky, para a outra costa, para a Universidade de Stanford, onde também criou um laboratório de IA. E, portanto, aqui assim há estas imagens. Já em 55, portanto, antes do nome oficial de inteligência artificial, houve um concurso, houve uma conferência sobre o que eles chamaram Learning Machines. Portanto, reparem que já desde o princípio que a aprendizagem era muito importante. Dartmouth surgiu em 56 e em 58 houve uma conferência em Inglaterra em que esteve o Gordon Pask, que foi o orientador da tese do Luís Nunes Pereira, teve o John McCarthy, que publicou um artigo importante, e aqui lançou-se a ideia da IA na Europa. Na Europa, não é bem na Europa, é em Inglaterra. Porque a Europa continental estava mais ou menos a dormir e fica mais ou menos a dormir durante uns anos. Houve um trabalho muito importante em 68, ligado com a lógica, que é a chamada resolução, portanto, que permitiu depois muito trabalho posterior. Houve um programa desenvolvido também em 66, chamado ELIZA, que criava um diálogo com um utilizador. O ELIZA não sabia nada do que ele estava a dizer, mas o programa era impressionante e enganava muita gente. Os próximos 20 anos, o que é que aconteceu? Continuou-se a ser feito trabalho em redes neuronais. Um professor famoso, o Sir James Lighthill, que foi o orientador do professor Braga Campos aqui do técnico, escreveu uma coisa que ficou chamada o Lighthill Report, que dizia, governo inglês, não invistam naqueles tipos. Aquilo não serve para nada. E não houve inverno na Inglaterra, baseado no relatório de Lighthill. Começaram a aparecer programas em que se punha o conhecimento de pessoas, de especialistas. Portanto, apareceu o Mycin em 73, que detectava doenças infecciosas, o Prospector, que era ligado à geologia, que detectou uns filões importantes, o XCOM, que foi usado para configurar os VAXs, e isto deu origem a uma explosão. Uma explosão chamada explosão dos sistemas periciais. Nessa altura toda a gente dizia, isto é que é o futuro, vai resolver os problemas todos do mundo, e quando a gente diz que vai resolver os problemas todos do mundo, está a prometer demais. E tanto se prometeu que houve aqui, assim, uma altura, uma explosão brutal, meados dos anos 90, e que a inteligência artificial caiu. Caiu num fosso profundo. Isto também devido a uma série de críticas por filósofos e por outras pessoas que diziam
não conseguem pôr máquinas a pensar, isso não é possível, esqueçam-se. O que é que aqui eu queria dizer? A Associação Americana nasceu em 79. No outro slide eu esqueci de mostrar, a Associação Inglesa tinha aparecido no final dos anos 60. A nossa API apareceu em 84. Apareceu um artigo importante sobre a arquitetura de agentes e apareceu uma área de agentes e, na realidade, a área de agentes acabou por englobar tudo aquilo em que as pessoas estavam a pensar. Era a cabecinha para pensar, os olhos para ver, os ouvidos para ouvir, as mãos para mexer e interagir com o ambiente, e depois o Minsky lançou Society of Mind, um livro que acabou por dar origem aos sistemas multiagentes. E isto hoje em dia também são áreas quentes no sentido, há muita investigação a ser feita. Nos anos 90, houve muita coisa. Eu vou talvez pôr aqui assim, apontar aqui dois outros aspectos. Houve um momento em que um computador derrotou em xadrez o campeão do mundo. Portanto, isto foi em 77. Houve trabalho significativo na arte, nas redes neuronais, nas redes, na net, na web, começaram a aparecer uma série de trabalhos que envolviam raciocínio. Pareceram jogos sérios, portanto que, ao contrário dos jogos que nós estamos habituados, são jogos que são usados para instruir e educar pessoas e ajudar pessoas. Portanto, e há jogos na defesa, na educação e muitos no serviço de saúde. A DARPA, que é um dos mecanismos que financia a IA, lançou aquilo que era chamada Urban Challenge. Portanto, vamos criar um automóvel que saiba respeitar as regras de trânsito e que ande no tráfego. E isso deu origem àquilo que nós conhecemos pelo Google Car em 2009. Em 2010, na década de 2010, deu-se a grande explosão. A grande explosão, e isto aparece ligado à aprendizagem e à ciência de dados, basicamente, usando técnicas que já se conheciam desde os anos 80, desde os anos 50, mas que os algoritmos foram aperfeiçoados, e nós tínhamos uma coisa a nosso favor: computadores rápidos, grandes memórias e dados disponíveis. E isto é grande modo de hoje em dia. Portanto, aquilo que foram os sistemas periciais nos anos 80, agora estamos a falar em ciência de dados, data mining, essas coisas todas. Toda a gente sabe, toda a gente faz, toda a gente promete, e esperemos que isto depois não dê origem a um novo inverno, porque há promessas que se cumprem e outras que não se cumprem. Finalmente, nos anos 2010 a 2030, tenho ali um bocado em branco, não sou mágico, não é? Mas começámos a ter aplicações que percebem e falam connosco. Portanto, o Siri que existe no iPhone, todos nós conhecemos. Começaram a aparecer um conjunto de empresas que depois foram compradas pela Google que têm a ver com aprendizagem. Houve aqui um acontecimento muito importante que talvez tenha escapado a muitas pessoas na Europa, que foi um programa, o AlphaGo, derrotou o campeão do mundo de Go. O Go é um jogo milenar chinês que é muitíssimas vezes a complexidade é muitíssimas vezes superior ao xadrez. E ele foi derrotado por um programa. O que é que isto fez? Isto fez com que a China lançasse um programa de investigação que deixasse de ser um país de cópia, mas passasse a ser um país de inovação. E nós estamos a ver
a China a crescer, as empresas chinesas nesta área a crescerem e ser para lá despejado uma quantidade brutal de dinheiro. Aliás, um programa chinês, o Alibaba, um grupo equivalente ao Amazon, mas chinês, bateu os especialistas humanos na Universidade de Stanford em 2018 e, portanto, a China está-se a levantar. O que é que eu prevejo para a próxima década? Uma competição brutal entre estes dois países. Não sei o que é que daqui vai sair, mas de certeza que estas duas superpotências da IA, como hoje em dia são chamadas, que hão de fazer qualquer coisa e hão de nos trazer benefícios, esperemos nós. Pronto, e que eu comecei esta parte com uma pintura vitoriana, eu vou acabar esta parte também com uma pintura, mas uma pintura contemporânea, de um artigo que apareceu há 4 dias. Portanto, isto apareceu numa revista de arte chamada Mutual Art Magazine, e estamos a falar em pinturas geradas por computador. Estamos a falar numa área que se chama Criatividade Computacional, que pertence à IA e dos quais um dos pioneiros nesta área é o professor Amílcar Cardoso, da Universidade de Coimbra. Portanto, estamos a ter aqui uma revolução também importante nesta zona. E agora gostava de olhar para o que é que foi a IA em Portugal. E a primeira coisa que eu queria fazer era mostrar-vos o berço da IA em Portugal, que é uma escola que nós todos conhecemos. Esta minha afirmação, de certeza que está a fazer franzir umas testas, não é? Que dizem, não, isto não é verdade. Mas sim, é verdade. E o berço da IA em Portugal foi liderado pelo professor Portela. Portanto, o professor Portela foi um professor catedrático de Engenharia Mecânica, que revolucionou o ensino da Engenharia Mecânica no técnico, que criou novas áreas em Engenharia Mecânica, mantendo-se sempre em primeiro plano. Portanto, o professor Portela ajudava a criar, empurrava as pessoas, metia-se noutra e apoiava, mas não queria ter qualquer protagonismo. O professor Portela tinha este lema, portanto, é a obrigação para o nosso semelhante passar-lhe a nossa experiência e conhecimento. E fê-lo muito bem. O professor Portela, juntamente com o professor Delgado Domingos, nos anos 60, criaram o Centro de Estudos de Cibernética no Departamento de Engenharia Mecânica. Ora, passaram por este centro o Luís Muniz Pereira, que se doutorou em Cibernética em 74, o Hélder Coelho, portanto, ambos estudantes de Engenharia Eletrotécnica aqui nesta casa, o Hélder Coelho, que depois se doutorou em IA. Eu não estive no Centro de Cibernética, mas eu fui profundamente influenciado pelo professor Portela. O professor Portela agarrava em bons alunos e reunia-os na sua casa quinta-feira à noite, depois de jantar. E o que ele fazia era preparava esses alunos de licenciatura para fazer uma carreira de doutoramento. Ia dirigindo os alunos para várias áreas que eram importantes, e eu fui um dos que fui apanhado. E o professor Portela, uma vez, naquelas sessões, tirou uma revista científica, mostrou-me umas coisas que eram os perceptrons, equivalente de redes neuronais. Estava eu e o Ernesto Morgado, e ele teve a falar sobre aquilo, maravilhas daquilo, a maravilha da inteligência artificial, que eu nunca tinha ouvido falar na vida, e teve a explicar a sua visão sobre o que ele achava da informática, e estamos nos anos 70, princípios, meados dos anos 70, e ele dizia: Portugal não é um país rico, mas nós temos tanta cabeça como os outros, e, portanto, o nosso futuro está no nosso cérebro e o futuro está na informática. E sugeriu que
eu e o Ernesto Morgado fôssemos fazer um estágio ao LNEC, onde estava o Muniz Pereira e o Helder. E se a IA, se o técnico foi o berço, eu diria que o LNEC foi o infantário. Portanto, eram para lá que iam as criancinhas, tínhamos ali assim um doutorado já, o Luís Muniz Pereira, e nós íamos aprendendo. E no grupo inicial do LNEC, o que é que tínhamos? Tínhamos o Luís Muniz Pereira, que tinha obtido o doutoramento em cibernética em Brunel, tinha trabalhado em Edimburgo com o David Warren e tinha voltado a Portugal. Tínhamos o Helder, que tinha ido lá parar, também estava interessado em IA via grupo de cibernética. O Fernando Pereira, recém-licenciado em matemática, que estava a trabalhar. Eu e o Ernesto fomos lá parar e depois apareceu o Salvador Abreu, penso que ainda era aluno de licenciatura. Quer dizer, a única coisa que me lembro bem do Salvador Abreu era o seu excelente humor. Ele estava sempre bem disposto. E portanto, este grupo, o que é que fazia? Aprendia IA, trabalhava em Prolog, nas aplicações de Prolog, e, entretanto, fomos estudando. Né? O Helder e o Fernando fizeram doutoramento em Edimburgo. Eu e o Ernesto fomos para a mesma universidade nos Estados Unidos. O Salvador Abreu acabou por fazer o doutoramento na Universidade Nova de Lisboa, uns anos mais tarde. O que é que nos aconteceu? Luís passou para a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Lisboa, quando ela começou ainda ali nos Olivais, onde o Zé Alves Marques esteve. O Helder manteve-se um tempo longo no LNEC, trabalhando um pouco no ISEG e depois na Faculdade de Ciências, ou seja, primeiro na Faculdade de Ciências, depois no ISEG, depois na Faculdade de Ciências outra vez. Eu e o Ernesto viemos para o técnico. O Salvador Abreu esteve na Universidade Nova, depois foi para a Universidade de Évora, onde lançou o curso de Informática, e o Fernando foi para os Estados Unidos e teve uma carreira fulgurante. E temos aqui o Fernando e a sua carreira. Começou no Stanford Research Institute, depois esteve nos Bell Labs, depois passou um tempo na Universidade da Pensilvânia, depois foi para a Google e neste momento é vice-presidente da Google. E é uma pessoa que trabalha em língua natural e que, pelo seu currículo, vê-se bem que ele é extraordinário. Agora, o que é que se passou connosco aqui? Vocês conseguem ver. Portanto, Luís Muniz Pereira, em 74, doutoramento. Depois apareceu a licenciatura de Informática na Universidade Nova, em 75. O Helder Coelho obteve o doutoramento em 80. Em 81 aparece-nos o Pavel Basdil, que tinha portanto, obtido o doutoramento em Edimburgo. E o Ernesto Costa, que vinha com o terceiro ciclo, uma tese de terceiro ciclo em Paris, e que foi para a Universidade de Coimbra. Eu aqui tenho duas cores, que é o verde e o azul. O verde significa a linha que veio do Prolog e o azul é a linha que veio do LISP. E estas duas linhas muitas vezes degladiavam-se. E, portanto, eu pus isto aqui em duas cores que achei importante. Eu voltei dos Estados Unidos em 83 e, portanto, fui o primeiro doutorado em IA vindo dos Estados Unidos. O que é que o Estado português me fez? Deu-me um prémio. Fantástico, não é? Ofereceu-me uma estadia de 18 meses na tropa. Portanto, e nessa estadia, que podem imaginar foi interessante, eu vou-vos dar alguns detalhes. Eu era a pessoa da informática. Então, o que é que eu fui fazer? Deram um processador de texto, que na altura era uma coisa que estava a aparecer, não é? E eu, portanto, durante 18 meses, eu batia as cartas e os circulares
lá do serviço e pronto. E, portanto, como veem, foi um período interessante da minha vida. Simultaneamente, o que é que aconteceu? O técnico contratou-me como professor assistente convidado, a tempo parcial, e eu comecei a dar aulas aqui no técnico, e também tive uma surpresa agradável, porque apanhei o IBM 360, que tinha sido comprado em 1970, e que ainda trabalhava com cartões. Portanto, aquele meu primeiro ano foi um ano terrível. Nesse ano, encontrei uma pessoa que de quem me tornei muito amigo e tenho uma longa experiência profissional, que foi o António Frazão, que está aqui. Foi o meu monitor na primeira disciplina que eu dei de informática. No ano seguinte, já passei a professor auxiliar convidado, porque o meu doutoramento foi reconhecido, ainda na tropa, e nessa altura o que é que apareceu? Apareceram os famosos VAXs. Portanto, o técnico remodelou o seu pátio informático e apareceram os VAXs, que ainda muitos de vós com certeza que conheceram, com terminais, e eu decidi, pronto, a primeira cadeira que eu estava a dar, a cadeira de informática, primeiro ano de engenharia mecânica, foi da Pascal. E um dia fui chamado pelo professor Durão ao seu gabinete, presidente do técnico, juntamente com a professora Graça, presidente do Conselho Científico, que olharam para este professor auxiliar convidado e disseram assim: epá, tu não podes dar Pascal, porque tu estás em engenharia mecânica e engenharia mecânica é Fortran. Pronto. Eu calmamente respondi-lhes uma coisa. O técnico mandou-me estudar para os Estados Unidos. Portanto, quem sabe o que é que vai dar na cadeira sou eu. E o técnico só tem uma hipótese, que é, se não quer que eu dê para Pascal, ponha-me na rua. E a conversa morreu. Eu continuei a dar Pascal e ainda aqui estou. Mas, portanto, foi uma peripécia interessante, e isto mostra que, às vezes, grandes mudanças precisam de grande coragem para as tomar. Entretanto, quem apareceu também? Maia Neves, que veio de Inglaterra também, que foi para a Universidade do Minho. Começam-se a formar doutorados em Portugal, liderados pelo Luís Muniz Pereira. Eugénio Oliveira foi o primeiro, António Porto, Miguel Filgueiras e Luís Damas. Todos, exceto o António Porto, ficaram na Universidade do Porto, mas em faculdades diferentes. Faculdade de Ciências, Faculdade de Engenharia, Faculdade de Economia. Em 85 veio o Ernesto Morgado para Portugal, ainda estudante. Basicamente, ele veio visitar a família no Natal e já não saiu. Porquê? Porque também foi chamado patrão. Portanto, ficou cá nessa altura. O Ernesto Costa fez o doutoramento em Coimbra. E se nós olharmos para esta evolução 73-85, vimos o quê? Portanto, 73, um centro no LNEC. 84-85, já tínhamos aí a espalhada pelo país todo, quase todo. Eu aqui pus a Universidade Nova na Caparica, embora não fosse verdade, mas pelo menos ela foi lá parar. E, portanto, vemos aqui uma distribuição boa, com uma pessoa no Minho, 3 pessoas no Porto, Coimbra com o Ernesto Costa, o LNEC com o Hélder Coelho ainda, o técnico, e na Nova o Luís Muniz Pereira. Os trabalhos iniciais, portanto, fundamentalmente muito ligados à programação em lógica, portanto, naturalmente Prolog, representação de conhecimento e raciocínio, compreensão de língua natural e aprendizagem. A Universidade Nova publica a Logic Programming Newsletter para a Europa inteira, e continua a haver aquela guerra Prolog versus livros, porque é quase uma questão religiosa, não é?
Começam-se a criar encontros. Está aqui o encontro que a Ana falou há pouco, foi o encontro de 89, em que conseguimos ter o Mário Soares na sessão de abertura, e isto foi uma lança em África, porque deu uma grande visibilidade à IA em Portugal. E, entretanto, os investigadores começam-se a reproduzir, fazer aquilo que devem fazer. Começam, e temos aqui o Luís Muniz Pereira, portanto, Nova, primeiro doutorado, Hélder Coelho, que também tem uma árvore genealógica gigantesca, Eugênio Oliveira a mesma coisa, e, portanto, isto vai-se espalhando. Pessoas que são doutoradas que vão para o estrangeiro. Tenho aqui mais uma, que é do Hélder, portanto, sendo as duas primeiras figuras da IA em portuguesa, que também tem uma data de coisas. E, basicamente, quando eu pensei em falar sobre a IA em Portugal, a minha grande pergunta era quem somos e onde estamos e o que é que fazemos. Não é? Porque isto explodiu. Explodiu. Ora bem, o que é que eu fiz? Primeiro, dizer o que é que eu não vou considerar. Não considerei linguagem falada, visão e robótica. São áreas que estão ligadas à IA, mas eu não me sinto confortável com elas e, portanto, decidi, não vou pensar nisto porque vou meter-me em coisas que não sei. Depois decidi não considerar pessoas que trabalham em IA, que são portugueses, mas que fizeram toda a sua investigação lá fora. E temos Pedro Domingos, Fernando Pereira, Luís Rocha e Manuela Veloso. Embora de vez em quando apareçam com uma publicação connosco, na realidade o trabalho delas é lá fora. E comecei a vasculhar. Comecei a olhar para as páginas do Ciência Vita, ORCID e DBLP, que têm publicações e que têm informação sobre as pessoas. E para cada pessoa eu comecei a ver onde é que a pessoa está, o que é que ela faz e o que é que ela fez de relevante. Olha para as publicações da pessoa, uma a uma, e classifiquei-as. Foi um trabalho pesado, não é? Os doutoramentos é muito mais difícil de descobrir. Portanto, são coisas que estão escondidas. De vez em quando eu descubro uma pessoa que diz que fez o doutoramento com não sei quem, mas não é fácil encontrar os doutoramentos das pessoas. Portanto, basicamente, eu achei que estava a abrir uma caixa de Pandora. E fui fazendo um seguimento de ligações e acabei com 238 investigadores ligados à IA. E segundo um desafio que o Hélder Coelho me lançou, eu disse, quando estava a fazer isto, vou escrever um livro. E o que é que aconteceu? Bem, o livro tinha 650 páginas. Porquê? Porque referenciava os trabalhos principais. Eu disse, isto não é possível. Não é possível a gente ter um livro com 650 páginas, das quais 400 são referências. E tornei mais magro. Tirei as referências. Portanto, para essa pessoa, o que faz, o que fez e as áreas em que trabalha. E já tenho uma coisa que é razoável, 250 páginas, que eu gostaria de submeter à IST, parece que acho que seria um marco para nós nos lembrarmos todos do que era a IA em 2022. Em relação ao livro grande, o que é que eu pensei? Seria interessante transformar isto numa wiki, colocá-la na página da Ápia e deixar toda a gente escrever. E termos uma página viva em que as pessoas trabalhavam. Agora, não os vou maçar com os 200 e tal pessoas que eu vi, mas dali eu posso tirar estatísticas interessantes. E já falei com a Cláudia, que já ficou toda entusiasmada a fazer uma tese de mestrado para fazer análise destes dados e tirar coisas, porque estão aqui milhares de dados. Portanto, eu tenho um ficheiro BibTeX com perto de 70 mil linhas.
Portanto, tem lá muita coisa para brincar. Tem as classificações. Portanto, o que é que eu tenho aqui? A primeira coisa que vos queria mostrar era a evolução dos doutoramentos em Portugal e no estrangeiro. Portanto, a azul estão os doutoramentos em Portugal, por anos, não me interessa onde é que foram obtidos, e a laranja, os doutoramentos no estrangeiro, que vieram para Portugal obtidos no estrangeiro. Isto chocou-me um pouco, porque eu estava à espera que nos últimos anos a curva continuasse a crescer. Pode ser que eu não tenha obtido a informação toda, não é? Porque eu andei a vasculhar na net. Pode ser que eu não tenha obtido a informação toda e que haja informação relevante que eu não consegui meter aqui. Mas, de qualquer maneira, foi aquilo que eu consegui obter. Depois faço aqui tenho aqui um gráfico com o acumulado. E o acumulado dá-nos 217 investigadores entre 87 e 21. E reparem, eu estou a deixar de fora os 11 primeiros que eu falei, que estiveram na gênese disto, não estão aqui. E é isto que nós temos em Portugal. Agora, instituições em que eles obtiveram o doutoramento. Portanto, campeão é o técnico, com 54. Talvez me tenha sido mais fácil a mim encontrar coisas no técnico do que noutras universidades, mas são os dados que eu consegui obter. 21 doutorados que vieram do estrangeiro. Onde estão? Portanto, tenho aqui assim uma lista das instituições. 28 foram para fora, doutoraram-se em Portugal e foram para fora. E 15 doutoraram-se em Portugal e foram para a indústria. Portanto, foram fundar empresas ou trabalhar em empresas. Portanto, temos o técnico em primeiro lugar, a Universidade Nova em segundo. Eu depois posso-vos dar isto como... disponibilizar isto para poderem olhar com mais calma e eventualmente dizerem há aí qualquer coisa que não está bem. E digam o que é que não está bem, depois eu arranjo. Depois, as áreas mais populares. As áreas onde as pessoas mais trabalham. A gente ficou em primeiro lugar. E o que é que eu chamo uma pessoa a trabalhar numa área? Desde que uma pessoa tenha uma publicação nessa área, eu já a conto como trabalhando nessa área. É evidente que depois, com uma análise mais fina, não humana, podemos melhorar isto. Aprendizagem em segundo, é natural. Agora, eu gostaria de ter visto aqui a evolução disto ao longo dos anos. Não é? Análise de dados, portanto, data mining, data science, etc., está em terceiro lugar. Língua natural vem em quarto. Portanto, eu esperava que a língua natural tivesse um bocadinho mais alto do que esteve. Pronto. Agora, no técnico, o que é que eu fiz? Bem, em 84, comecei a fazer aquilo que o Portela fez. Apanhar alunos. E apanhei uma série de alunos que começaram a trabalhar comigo. Eu e o Ernesto, em 85, demos aulas ao mestrado de engenharia eletrotécnica, aquilo que foi que a Ana falou, não foi? E aí mais pessoas vieram estar connosco. Eu tinha passado o verão de 85 nos Estados Unidos, porque depois de sair da tropa disse, é preciso limpar a cabeça, e trouxe duas coisas importantes comigo. Trouxe o LaTeX, que foi pela primeira vez instalado no técnico pela minha mão, e trouxe o LISP. E tive com a Manuela Veloso a trabalhar nestas coisas, que foi para Carnegie Mellon, e novamente temos outra estrela. Portanto, Carnegie Mellon, fez o doutoramento, uma carreira brilhante na Universidade de Carnegie Mellon, presidente da Associação Americana, e agora está na JP Morgan. Sim. Cá temos novamente as aplicações a chamarem por nós. Em paralelo com a IA,
portanto, já foi dito várias vezes, foco na programação, e na programação aquilo que eu toquei fundamentalmente foi ensino da abstração. Portanto, e isso foi muito influenciado por um livro do Abelson e Sussman, que eu acho que foi um dos melhores livros escritos até agora em programação. Portanto, foi escrito em 84 no MIT. E é interessante que o ano passado o Au e Ullman ganharam o Turing Lecture, afirmaram que a abstração é a coisa mais importante da programação. Isto eu tenho seguido desde que vim para o técnico. Entretanto, escrevi uma série de livros, portanto, à medida que ia dando e mudando de linguagem, escrevi um livro novo. O meu primeiro livro foi publicado nos Estados Unidos, em 88, e teve uma grande saída. Portanto, foi um livro que foi adotado por Carnegie Mellon no ensino da programação durante 2 anos seguidos. Ou seja, isto significa alguma coisa, que é os 2 anos, não é? Um ano uma pessoa pode ser enganada, mas depois no outro ano já não acontece, mas, portanto, foram 2 anos que eles usaram na Carnegie Mellon e, portanto, teve uma grande saída. Pronto, em 86, para mim foi um ano de clivagem. Tinha professor no técnico, eu com o grupo de AA, estava na direção do Centro de Informática, a lutar pela criação da licenciatura em Informática, e aparece o eu empreendedor. Portanto, criei a escola com o Ernesto Morgado, como aqui foi várias vezes falado. Definimos como línguas mestras desenvolver produtos e atuar a nível internacional, portanto, que para a altura era muito inovador. Começámos com 2.500 euros e nunca recorremos nem a capital de risco, nem a essas coisas todas que hoje em dia caem nas mãos dos empresários. E fomos criando a empresa. Portanto, hoje em dia... outra coisa. Como é que isso foi visto aqui no técnico? Bem, por um lado, mercenários. Estes tipos querem fazer dinheiro. O professor Portela aceitou isto de braços abertos e disse uma coisa que é muito verdade. Prepara-te para gastar 90% do teu tempo a convencer marretas e 10% a fazer trabalho interessante. E realmente ele não se enganou muito. Nós, na Ciscog, depois de 37 anos, temos um nicho de planeamento bem definido, um nicho de atuação bem definida, temos nossos produtos, temos cerca de 90% da faturação no estrangeiro. E, fazendo as contas, eu posso-vos dizer que desde a nossa primeira exportação, que foi em 93, até agora, nós já fizemos entrar no país cerca de 100 milhões de euros. Já é assim um volume que ajuda ao país. Não é? 140 pessoas, e na Cisco ganhámos por 3 vezes o prémio da Associação Americana de Inteligência Artificial. Portanto, a associação seleciona aplicações que considera que são inovadoras para a IA e que têm utilidade para a vida real, e, portanto, nós ganhámos esse prémio em 97, em 2005 e 2012. Portanto, temos feito também na Cisco algo pela IA a nível internacional. Temos estes clientes, tudo na parte da ferrovia metropolitanos. E, entretanto, os tempos mudaram. E o que é que aconteceu agora? O empreendedorismo é bem acolhido, não é? Nós somos a empresa de cana da spin-off do IST e, portanto, aquilo que as pessoas diziam, bem, são mercenários, fizemos alguma coisa de interessante. A experiência com a Ciscog, eu acho que foi benéfica para ambos os lados. Acho que para o técnico ter professores que sabem que é a vida real, trabalham na vida real, têm experiências e trazem experiências para cá, é útil.
Infelizmente, para mim, como pessoa, a minha capacidade de investigação baixou muito, porque a empresa toma muito tempo. Não é? A SCOC, por outro lado, obrigava-me a estar aqui no técnico a estudar e levar coisas novas para lá. Ok. Portanto, isto acaba a minha segunda parte sobre a IA em Portugal. E eu agora queria ver um bocadinho sobre o ensino e investigação em Portugal, portanto, o ensino da informática e da IA. E no princípio não é possível separar, não havia sequer IA. E portanto, começava anos 50, 60, em que o estado da informática em Portugal era uma desgraça. Está bem, eu estou a ver bem. Estou a ver bem. Nos Estados Unidos há licenciaturas de informática desde 53, há departamentos de informática desde 62, e nós temos aquilo que estavam ali a ver, não é? Okay. Quando é que as coisas começaram? Começaram no final dos anos 60, basicamente com as reformas do Veiga Simão, ainda ministro do Marcelo Caetano. Desculpem, deixem-me falar um bocadinho antes. Nos anos 60, o que é que aconteceu? A informática era dominada por grandes fabricantes, nomeadamente pela IBM. Não é? As pessoas nas empresas eram formadas pela IBM e falavam uma língua que se chamava o IBM Erês. O IBM Erês era um português com siglas da IBM, que ninguém percebia. Só as pessoas da IBM é que percebiam. E, portanto, aquilo estava dominado completamente por pessoas que eram formadas, iam para as empresas. O Veiga Simão, nos anos 70, no princípio dos anos 70, fez reformas importantes. Portanto, e o que é que ele fez? Começou a mandar pessoas para fora, para fazer doutoramentos, que era coisa que não existia antes. E fundou várias universidades, a Universidade Nova, do Minho, de Aveiro e o Instituto da Universidade de Évora. Foram todas criadas pela mão dele. Pós-revolução, o José Mourão da Genic continuou a mandar pessoas para fora. E, portanto, eu fui uma delas, que foi, Tribolei também, e muitos de nós. Foi assim que, graças a estas pessoas que fizeram aqui esta reforma, que nós conseguimos. A informática, em Portugal, começou tarde. A licenciatura mais antiga, a Universidade Nova, liderada por Marciano da Silva e depois Muniz Pereira, com um curso que começou com um curso de 2 anos, terminal de 2 anos, angariando pessoas que tinham 3 anos numa outra licenciatura. Depois a Faculdade de Ciências, Amílcar Sarnadas, grande responsável por isto. O Hélder Coelho deu uma mão enquanto estava no LNEC. A Universidade do Minho, Altamir Machado e depois José Maia Neves. A Universidade do Porto, eu não consegui saber, mas foi por esta altura. Coimbra, Dias de Figueiredo, fez um excelente trabalho na criação da informática. E o técnico foi Amílcar Sarnadas, eu e Triboli. E aqui gostava de fazer um bocadinho, olhar para isto, como é que isto foi criado. Isto não foi fácil. Foi fácil. Portanto, houve uma proposta inicial, cerca de 86, Amílcar, eu e Pedro Veiga, que depois acabou por ser substituído pelo Tribolé. Conseguimos entender, embora fôssemos de frações diferentes, não é? Frações leiam-se departamentos, e os departamentos aqui têm muita influência. Decidimos que seria gerida por 4 departamentos: eletricidade, matemática, mecânica e física. Decidimos que tinha 4 ramos, um deles seria o ramo de IA. Pronto, e este ramo de IA deu muita água para lavar. Porquê?
era um ramo apetecível. A eletricidade criou o ramo, a mecânica criou o ramo, houve guerras gigantescas no científico, a nível de departamentos e de influências, não é? O Tribunal, na altura, estava a representar a eletricidade e houve uma reunião decisiva no científico, em que o Tribunal foi para Bruxelas, viajou nesse dia para Bruxelas e designou como representante o João Lourenço Fernandes. Nós tínhamos, do nosso lado mecânica, o professor Delgado Domingos, que é um batalhão. E o professor Delgado Domingos, o que é que fez? E a reunião científica estava decidido marcar aquilo, ele não aparecia. A reunião começou, ele não aparecia. E chegou atrasado. E quando abriu a porta, disse em alta voz: eu peço imensa desculpa pelo meu atraso, mas eu acabei de ter um almoço com o professor Tribolé, que foi agora para Bruxelas, e resolvemos completamente o problema do ramo de ar. E não disse mais nada. O Lourenço Fernandes, coitado, estava mandatado por eletricidade para dar cabo de ar, ficou mudo. Nessa altura não havia telemóveis, não é? Portanto, não havia maneira nenhuma de dizer ao Lourenço Fernandes o que é que tinha passado. E com esta brincadeira, o Delgado Domingos conseguiu que o ramo de ar pertencesse a mecânica. Eu depois não falei com ele, não sei o que é que se passou com o almoço, nem sei sequer se houve almoço. Mas sei que resultou. Depois, a licenciatura começou em 89, 90. Aí o Tribunal teve um papel preponderante em angariar dinheiro. Se não fosse o dinheiro que veio, não sei de onde é que foste buscar, mas também não me interessa, não havia a licenciatura. Em 98 fundámos o departamento e o departamento correu extremamente bem. Portanto, nós conseguimos entender-nos sem problemas, sem facadas. Tínhamos o Conselho Sénior ali no Arte Seco, num restaurante, onde nós almoçávamos calmamente e definíamos onde é que se iam abrir vagas, onde é que não se iam abrir vagas, ou durante o almoço, não é? Éramos 3 ou 4. E nunca houve problemas, que conseguimos sempre resolvê-los entre nós. Centros de investigação, vou apontar alguns. Portanto, eu gostava de falar no Centria, que foi criado pelo Luís Muniz Pereira em 93 como centro do INIC. Em 91 como centro do INIC, não foi o primeiro. Mas talvez tenha sido o primeiro centro do INIC. INIC, Instituto Nacional de Investigação Científica, era aquilo que financiava aqui há uns anos. Depois apareceu o Centro Algoritmo no Minho, o CISUC em Coimbra, o LIAC no Porto, o INESC tem tido um papel essencial nisto. Portanto, tem o GAIPS lá dentro, que a Ana Paiva mudou o nome de Grupo de Agentes Inteligentes de Caráter Sintético, de uma forma muito inteligente, para Group of AI for AI People and Society, mantendo o GAIPS. Gostei dessa. O Laboratório de Linguagem Falada e o laboratório onde se trabalhou em SAT, Automated Reasoning and Software Reliability, se não me engano. Estas coisas são difíceis de seguir porque, olhando para páginas da internet, as coisas mudam e nós, infelizmente, não temos acesso ao que aconteceu há 2 anos atrás. E depois o INESC expandiu-se para o INESC Tech, que está no Porto, Coimbra e Minho e Trás-os-Montes, não é? Beltado, uma série de coisas. E apareceu o LASI, como laboratório em que se faz IA, que absorveu o algorítmico e o LIAC, e há muitos outros. Não vou passar aqui assim muito tempo a falar nisto, queria só apontar-vos isto e queria acabar isto com a avaliação. A avaliação da IA. Primeira coisa, há um instituto que se chama AI Institute, que faz
rankings, ordena países por publicações. Eu sei que esta ordenação é controversa, sei que é, mas é o que eu tenho publicado. E reparem, nós temos, segundo o EA Rankings, a última versão, Estados Unidos com Carnegie Mellon em primeiro lugar, seguida da China, e depois dos Estados Unidos. Portanto, isto mostra que a China está-se a levantar. No EA Rankings, eles olharam para 467 instituições, universidades europeias, Edimburgo em 11ª posição, depois o Imperial College e o ETH. A Universidade de Lisboa aparece na posição 161, apenas listando pessoas do técnico. E, portanto, aqui há controvérsia, mas é o que está publicado. Outra maneira de avaliar isto é através de uma coisa que se chama o CS Rankings. CS Rankings também é uma instituição que conta publicações de uma maneira diferente do que o EA Rankings e é muito mais abrangente. Portanto, olha para a informática em geral e nós podemos chegar lá e dizer eu quero só saber quais são o ranking das universidades na Europa ou no mundo inteiro e dentro destas áreas. E selecionando o mundo inteiro e o que é que nós temos? China nos 2 primeiros lugares. Não é? Impressionante. Estados Unidos em terceiro e China outra vez em quarto. Aqui temos 481 instituições, temos o EPFL, em primeiro lugar, o ETH de Zurique, Max Planck, a Universidade de Edimburgo e a Universidade Técnica de Lisboa aparecem na posição 117. Okay. Mais coisas. Informação sobre investigadores sócios da APIA. Sócios da APIA lidam com APIA, lidam com IA, não é? Temos 15 sócios da APIA entre os cientistas mais influentes do mundo. E os nomes estão ali. Portanto, vários do técnico, temos pessoas que não trabalham cá em Portugal, portanto, o Pedro Domingos, por exemplo, mas que é uma pessoa que faz um trabalho excelente. E pronto, e eu não podia acabar esta apresentação sem uns agradecimentos. E, portanto, gostava, em primeiro lugar, de agradecer aos meus pais. Sofreram muito comigo, devo dizer-vos. Eu era o pior aluno da aula durante a instrução primária. Detestava estudar. O que eu queria era ser merceeiro. E eu lembro-me de uma vez o meu pai ter confessado: bem, vamos esperar que, ao menos, que o nosso filho faça a 4ª classe. A 4ª classe era aquele marco que dizia eu sei ler e escrever e fazer contas, não é? Pronto, eu fiz, mas foi à segunda. E tenho esse diploma guardado. Não é? Queria agradecer à minha família, à Madalena, ao João Pedro e ao Leonor, que me têm acompanhado nos bons e maus momentos e aos quais eu tenho roubado muito tempo devido à minha ligação profissional. E queria também agradecer a um conjunto de professores que moldaram a minha carreira. E eu tenho a seguir por ordem alfabética. Portanto, em primeiro lugar, o Dr. Frederico Valsacina, pai da nossa colega Manuel Leitor, que está ali a dizer-me adeus, que foi capaz de dominar aquele miúdo rebelde que eu era e ensinar-me a estudar. Dr. Henrique Marques, pai, também houve o Henrique Marques filho, também do Valsacina, que despertou o meu gosto pela matemática. Depois o professor Campos Ferreira, no técnico, realmente ensinou-me o que era a matemática, o que era a rigor, ensinou muito. O professor Braga Campos, que me levou para o Portela. Portanto, foi através do Braga Campos que eu fui trabalhar com o Portela e, na realidade, ele acabou por mudar a minha vida.
o professor António Portela, que me lançou na IA e que tanto me ajudou. O meu orientador da América, Stuart Shapiro, que me ensinou o que era um doutoramento e me ensinou a investigar e a passar essa informação para os outros. John Cochrane, um lógico, que me ensinou a gostar de lógica e que me fez ver que a lógica não era muito mais do que aquela chachada das tabelas de verdade que nos ensinavam no liceu e aqui no técnico. O professor Delgado Domingos, sei ele no Avião Rambiá, como eu contei há pouco, e queria agradecer aos meus alunos todos. Portanto, eles fizeram pensar, fizeram progredir e tiveram uma influência enorme na minha carreira. E, portanto, com isto eu terminava a lição. Muito obrigado. Obrigado.